Alô, meu povo concurseiro desse Brasil varonil, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez a esse canal. A gente vai falar sobre MPU, a gente vai falar sobre a tal dissertação argumentativa, que é o modelito que vai cair, FGV, modelito que vai cair no MPU. É claro que você que vai fazer qualquer concurso público, vai precisar da redação. Esse vídeo é super importante, porque eu vou mostrar para vocês. Primeiro, olha só, vamos lá, vamos resumir isso aqui, legal? Eu vou mostrar para você os temas mais atuais que caíram agora recentemente na FGV, dentro da dissertação argumentativa. Vou comentar o que é exatamente a tal redação argumentativa, quais são os erros comuns que vocês cometem, a importância dessa dissertação e como a gente estrutura e planeja esse texto, partindo dos temas. Então, você que vai fazer MPU ou qualquer outro tema, eu vou abordar essa questão temática, que temas podem cair, esses tipos de temas, afinal de contas, e mais especificamente a questão da FGV, mas é preciso lembrar você que não existe uma dissertação modelo FGV. A dissertação é uma dissertação em qualquer lugar. O que a gente tem que observar é como é proposta a redação e quais os temas recorrentes, se é que há temas recorrentes nas bancas, né? Mas quem sabe fazer uma dissertação, quem sabe interpretar uma proposta de redação, quem tem essa mecânica, sabe fazer em qualquer lugar. É por isso que eu tenho um curso em que você vai ter todo o aparato para poder fazer a parte toda teórica, com material teórico, e mais aulas gravadas e mais correção de redação pelo Classroom, para você enfrentar qualquer prova. Pode ser uma dissertação argumentativa, pode ser as questões discursivas, não importa. Mas você precisa praticar e aprender algumas mecânicas que são importantes nessa questão de produção textual em prova de concurso público, seja uma questão discursiva ou essa tal dissertação argumentativa que flerta com o Enem aí, que a gente vai ver agora como é que funciona a brincadeira. Então, vamos lá, sem mais arengas e delongas, né? Eu preciso pedir, antes de mais nada, que você aí, que é do meu canal, que já está no canal, que você manda esse linkzinho, manda esse vídeo para os seus colegas. Se você que ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se no canal para o professor poder dar continuidade a esse trabalho que a gente veio desenvolvendo aqui. É importante o incentivo do candidato, isso é bem importante, a gente ter visualização para ser incentivado a produzir mais para vocês, e que vocês façam as observações necessárias aí. Legal? Na descrição do vídeo vou deixar para você o link para você entrar e ver como é que funciona o meu curso de redação. Legal? Então é como uma forma que tem o professor de poder mostrar os seus mais de 30 anos, mais de 3 décadas trabalhando com esse negócio aí de concurso público, produção textual, banca de avaliação, e ficar à disposição de vocês. Também vou deixar o meu telefone, caso você queira fazer recursos administrativos, judiciais, enfim, que é a minha expertise também. Legal? Então vamos falar sobre a tal dissertação, temas da FGV, e a gente vai então pegar, como eu fiz aqui, selecionei alguns teminhas que caíram aí mais recentes. Legal? Vamos dar uma olhadinha então? Olha só. Então estamos lá no dia da prova, a primeira coisa que você tem que fazer, dar uma papirada na prova, não esquece que você tem de fazer a redação entre as primeiras coisas, e geralmente a galera deixa isso para depois, faz com aquela letra horrorosa, legal? Não tem tempo para pensar, e o importante é organizar um bom texto, legal? E depois vem aquela série de desculpas, estava com pressa, estava correndo, até parar, ok. Mas a redação para o MPU vale 40 pontos em 120 pontos, ou seja, a prova objetiva vale 80, e a redação vale 40, metade da prova objetiva. Então, eu não preciso dizer para você da importância que tem a questão a redação no caso do MPU. Legal, super competitivo, vale 40 pontos. Primeiro, você precisa ter um projeto de trabalho. Quanto que eu preciso tirar desses 40? Você tem que pensar que para ser competitivo, você tem que estar próximo lá de aproveitamento de 90%. Significa dizer que de 35 para cima são os grandes competidores, né? Os competidores. São aqueles que realmente têm chance de serem aprovados, são aqueles que vão tirar de 35 para cima. Esse é o seu parâmetro. Por que esse é o meu parâmetro, professor? Porque você vai seguir o líder, é mais ou menos isso, ou seja, o cara que vai ser aprovado nesse concurso, o plano de trabalho dele certamente é esse, e ele vai tirar uma nota dentro dessas dimensões. Legal? Então, não pense em fazer uma redação com 70% de aproveitamento, que dificilmente você vai conseguir seu objetivo. Ponto. Legal? Estou no dia da prova, então, dei uma papirada na prova, vi ali mais ou menos por onde eu começo a prova, estratégia de trabalho, por onde eu começo a prova, por onde eu termino,
quais as disciplinas que eu conheço mais e tenho mais afeição para fazer no começo, porque eu tenho que aproveitar a cabecinha legal para fazer aquilo que eu conheço, né, e garantir aquilo que eu sei, legal? Mas a redação tem que estar naquela primeira hora de trabalho lá, você vai olhar a redação e vai fazer um planejamento. Verificar se na prova você não vai encontrar lá alguns textos ou assuntos que, por acaso, tenham a ver com a proposta de redação. Como é uma dissertação argumentativa, o tema, portanto, a primeira grande diferença é que o tema que cai é um tema aberto. O que significa um tema aberto? Um tema de senso comum. O que é um tema de senso comum, professor? Saiu no Jornal Nacional. Está lá, William Bonner falou. Legal? Então, não está, portanto, no conteúdo programático. Essa é uma diferença muito importante. Ou seja, o que se quer do candidato é verificar se ele consegue organizar minimamente algumas ideias sobre um tema de senso comum dentro dos parágrafos, dentro da norma culta, observando a estrutura de um texto dissertativo, e que ele consiga delimitar esse assunto, estreitar, agarrar esse assunto. Legal? Eu vou explicar como, tá bom? Então, vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui. Deixa eu botar isso um pouquinho mais para você. E olha só, a grande maioria da população brasileira vive nos grandes centros urbanos. Acho que é um teminha barbadinha, hein? Que mostram inúmeros problemas. Então, centros urbanos, inúmeros problemas decorrentes, ou seja, consequentes, né? De razões variadas, afetando tanto o meio ambiente quanto a qualidade de vida dos moradores. Pô, até aqui não tem um tema delimitado, né? Entre os problemas mais visíveis, agora sim, entre eles, né? Então, existem outros, estão a falta de limpeza urbana eficiente, então, assunto meio ambiente, limpeza urbana, carência de serviços básicos de qualidade, né? Ou seja, educação, saúde, falta de segurança, que é um dos problemas, a violência urbana nas grandes cidades brasileiras é um dos problemas que afetam barbaramente o brasileiro, uma das preocupações do brasileiro. Deficiências do transporte, outro assunto relacionado ao meio ambiente, junto com a limpeza, legal? E impermeabilização do solo, facilitando enchentes. Então, aí você tem a questão do meio ambiente. Legal? Olha quanta coisa a gente tem aqui, né? Bom, agora vamos para o que eles estão pedindo. Ó. Escolha está em negrito, legal? Escolha, esse tema aqui, ó, já vou avisar, deixa eu dizer, é de 2024, janeiro de 2024, a prova foi, o edital é de janeiro de 2024, técnico judiciário, Tribunal de Justiça de Roraima. Legal? Então, nível médio. Mas o médio é mais fácil, que eu já vou mostrar que não tem mais fácil, tem mais difícil. Quando é uma dissertação argumentativa, é aberto para todo mundo, não tem mais fácil, nem mais difícil, né? Pode cair um tema relacionado à questão específica da área e tal. Não, gente, está caindo tema aberto. Legal? Isso aqui é um tema aberto. O que tem, eu vou mostrar para vocês, é tema aberto. Não tem tema específico. Eu já vi aí dicas aí de temas específicos na área da justiça, na área disso, daquilo. A justiça gratuita, não sei mais o que. Ó, os temas que tem aqui, que a gente viu, portanto, eu estou seguindo o roteirinho FGV, não estou inventando nada. São temas super abertos. Agora, escolha um desses problemas, ou seja, é quase um tema livre, né, gente? Isso aqui é um tema livre. Tem gente que gosta de fazer tema livre, se sente solto, tem outro que fica completamente perdido, né? Que seja grave na cidade que vive. Quer dizer, por que isso? Eles querem trazer algo da experiência do candidato, para o cara não dizer assim, eu não sei nada sobre isso, né? Então, é da sua experiência, cara. Você é um cidadão, vive na cidade, então, um desses problemas te afeta. Você tem autoridade para falar disso, né? Indique a causa e os meios para combater. Opa, causa e meio. Num texto dissertativo, argumentativo. Tá, entendi. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, o tema é aberto, mas sobre esse tema aberto, é quase aberto, né? Que eu vou escolher aqui, dentre esses aqui, né? Eu preciso tratar de dois focos centrais. Então, a gente tem, vamos tentar dessa maneira, ó. O assunto é o mais genérico, beleza? Presta atenção em mim aqui, ó. O assunto é o mais genérico. O assunto é esse que você vai escolher aí. Não tem um assunto específico, você vai escolher o assunto. Em torno desse assunto, eu preciso indicar causa e meio para combater. Bom, aqui não tem, então, a estrutura está pronta. Olha que só eles estão facilitando o trabalho para vocês, tá? Porque eu tenho que apontar causa. Então, primeiro, o parágrafo de desenvolvimento, por óbvio, não inventa a roda. Você vai falar das causas desse problema. E segundo, como combater esses problemas. Então, tá
pronta a estrutura do texto, né? Você tem 2 parágrafos de desenvolvimento, é isso que você vai fazer, de 20 a 30 linhas, 2 parágrafos de desenvolvimento. Lembra que a introdução e a conclusão são menores que o desenvolvimento, porque o desenvolvimento é o lugar de dizer, não é? Então, vamos lá. 5 linhas para a introdução, 5 para a conclusão, e 8, 9, 10 linhas para o desenvolvimento. Não vai fazer um desenvolvimento com 5, outro com 10. Tem que ter mais ou menos o mesmo número de linhas, 8, 9, 10 linhazinhas. E não inventa a roda, é isso aí. Vamos lá, coisinha facinha para facilitar a vida e resolver o problema. Então, por que é uma dissertação argumentativa? Porque é um tema subjetivo, aberto, você escolhe o que é que o avaliador tem de avaliar aqui, a sua capacidade de organizar ideias e argumentar. Ou seja, por se é uma dissertação argumentativa, é o meu ponto de vista que vai ser importante. E é por isso que você usa nesse momento aquela estrutura frasal que o pessoal decorou aí, que é: cabe ressaltar que, é importante, necessário ressaltar que, é importante frisar que. Esse tipo de estrutura é típico de uma dissertação argumentativa porque ele marca o ponto de vista. Então, por isso, argumentativa. Legal? Mas você não vai repetir e colocar isso no início de cada parágrafo, porque senão tudo é importante. Você vai colocar naquilo que é mais importante. Escolhe o mais importante e você coloca essa expressão. Se você vai fazer uma questão discursiva, não se usam essas expressões. Por quê? Porque elas são típicas da opinião, do ponto de vista, portanto, do texto argumentativo e não expositivo, que é o caso a gente estuda aí nas questões discursivas, tá? Então, legal para você perceber bem a diferença, inclusive, na linguagem. Bom, agora presta atenção. Vou organizar o meu texto. Como é que eu faço? Eu decorei aqui, preciso trazer repertório, professor. Não faça isso. Não me traga aqui aqueles repertórios que eu não aguento mais repertório repetido. Você imagina um avaliador que vai ter que examinar não sei quantas redações por dia, ele pega aqueles repertórios meio decoreba que você tira aí das redações esqueletas, esse lixaredo que anda aí na internet, de redaçãozinha pronta, legal? Negativo, tá? O que você tem que fazer é o planejamento. Esquece repertório, isso é bobagem. Você vai ter que organizar seu texto e argumentar. Então, como é que a gente faz isso, já que é uma dissertação argumentativa? Eu tenho uma estrutura pronta, eu vou apontar a causa e depois eu vou botar como combater. Lógico que o combate só pode se dar em função da causa. Eu tenho que colocar soluções em relação àquilo que eu trouxe no texto. Bom, então eu vou escolher, escolha um desses problemas que seja grave e indique suas causas. Um dos problemas. Por que é que eles enfatizam um? Porque assim você vai poder argumentar exclusivamente em relação a um desses assuntos. Então a gente está vendo aqui limpeza urbana, carência de serviço público de qualidade, falta de segurança, deficiência no transporte público. Legal? Então vamos pegar um exemplo para você entender. Vamos imaginar o seguinte: eu quero falar sobre limpeza urbana. Por quê? Porque eu tenho percebido na minha cidade o problema da limpeza urbana, que é um problema extremamente grave. O que a gente faz com lixo? Então, vamos lá. Existe um problema sério que é o que fazer com lixo. Legal? Segundo, há um volume nas cidades brasileiras, nas grandes cidades, um volume imenso que custa muito dinheiro para o poder público. O que você está fazendo? Você está anotando isso naquilo que eu chamo de banco de ideias, em torno de tópicos. Você pega a folha em branco, dá uma folha, um espaçozinho que você tem na prova, e vai planejando seu texto. Então, antes de mais nada, você precisa fazer um trabalho abstrato, que é planejamento. E aí, o que acontece? Ninguém quer fazer isso porque acha que vai perder tempo. Eu vou perder tempo, professor, eu não vou fazer isso, você não vai perder, você vai ganhar tempo. Quando você sai escrevendo o rascunho sem pensar o que você vai fazer, as ideias vão começar a surgir ao longo do texto. Se você planejar, as ideias vão surgir, você está acionando a sua cabecinha pensando sobre o problema. Por isso, o planejamento antecede a escrita, cara, te toca. Você não está perdendo tempo. Um dos erros mais, que eu percebo, mais comuns no candidato é não saber lidar com a ansiedade. Então, ele vai perder tempo. Então, já sai escrevendo. E como se estivesse baixando, incorporando o Machado de Assis. Não, eu queria, presta atenção, prof, aqui, que eu sei como é que funciona a coisa. Olha só, você vai fazer um planejamento. Então, pega lá e bota em tópicos, assim, limpeza urbana. O que eu observo na limpeza urbana? Bom, primeiro, o volume, a quantidade, o custo que isso demanda para o poder público, o dinheiro que poderia estar sendo usado em outra coisa. Vivemos numa sociedade de consumo altamente consumista que justamente
cria um volume muito grande de dejetos, legal? Portanto, isso tem um custo para o poder público, é um caminhão de lixo que interrompe o trânsito, que atrapalha o trânsito. Ora, quais são os problemas? Quais são os elementos causais? Acabei de dar uma causa agora, né? O consumismo da sociedade. E vou explicar. Se você colocar que é consumista, você tem que argumentar. Vivemos uma sociedade industrializada que produz muito lixo e ensina as pessoas a descartar, como se o lixo fosse desaparecer magicamente, não é? Assim, uma farinha de condão, puf, ele não sabe que aquele lixo vai ter que ser embalado, vai ter que ser levado não sei onde, vai ter que ser atirado não sei o quê, vai prejudicar, ou seja, toda a demanda que isso tem. Legal? Então, existe uma sociedade consumista. Por outro lado, vamos para outro elemento causal. O cidadão brasileiro, de um modo geral, não tem cidadania porque ele não faz a sua parte e espera sempre que o poder público resolva todos os seus problemas. Ou seja, cabe ao cidadão saber reciclar esse lixo, porque ele vai gerar economia para o município, porque ele vai diminuir esse custo, porque a natureza vai agradecer. Então, é fundamental que o cidadão participe do processo e não espere que o poder público, como é típico na consciência do brasileiro, como o poder público faça tudo absolutamente sozinho. Beleza? Muito bem. Como a gente vai combater isso, então? Então, a gente só vai combater o problema do lixo de que maneira? Primeiro, instruindo as pessoas, ou seja, preciso desarmar essa situação de consumismo que existe na nossa cultura, né? Ensinar o que é consumismo, ensinar o consumo consciente, prestigiar as empresas que justamente trabalham nessa consciência. Tá aí, estou mostrando maneira de combater, não é? Educar nas escolas, como já foi feito. Por exemplo, se você quer citar um cara que tem a ver com isso que eu estou falando, Jaime Lerner, prefeito de Curitiba, histórico prefeito de Curitiba, investiu nisso de que maneira nas escolas, porque para chegar na família, ele precisava antes chegar na criança. Então é nas escolas que ele educou as pessoas a reciclar o lixo, não foi por outro motivo que Curitiba se transformou na grande cidade brasileira de reciclar, né, de reciclagem de lixo. Ela é emblemático. Curitiba é uma cidade emblemática nesse sentido. Beleza? Tema, você está vendo que o tema aqui é transversal, fala sobre meio ambiente, sobre lixo, sobre consumismo, olha a coisa. A argumentação, a genialidade da argumentação, são essas ligações que a gente está fazendo aqui. Você percebe que eu estou fazendo ligação? É isso que é fundamental. É isso que é argumentação. Você não precisa ficar dando repertório, basta você fazer ligações. Então, estou ligando ao consumismo, estou ligando à questão do custo, preço, estou ligando a questão da educação e estou ligando a questão da cidadania, tudo isso no pacote. E, claro, vou ter que apontar no segundo parágrafo de desenvolvimento a maneira de combater, e eu estou dando a maneira de você combater. Já expliquei aqui várias maneiras de combater. Que boa redaçãozinha para se fazer, né? Agora eu sei o que você está pensando. Aí, prof, o que eu coloco na conclusão agora? Claro, né? Porque se você botou combater no desenvolvimento, o que vai botar na conclusão? Agora vem mais importante. Presta atenção, tipo. Agora vem mais importante. Qual é? Uma dissertação argumentativa, ela precisa ter o que alguns professores chamam de tese. Né? Aí tem uma confusão de conceitos, aí, mas eu prefiro usar uma outra terminologia, que é o recorte. O que é o recorte? O que eu vou recortar como mais importante? É o elemento coesivo, aquilo que, de fato, para mim, é o mais relevante nessa discussão, a cidadania. Ou seja, nós não podemos esperar que o poder público faça tudo. Nós precisamos acionar o poder público, exigir como cidadão que o poder público tome medidas. Isso é cidadania. Ou seja, o cidadão não pode ser passivo, ele tem que ser ativo e ele tem que fazer a parte dele. Então nós estamos falando especificamente da questão da limpeza urbana, mas poderíamos aplicar o conceito de cidadania para todos esses assuntos que vocês estão vendo aqui nessa propostinha de redação. Esse vai ser o meu recorte. Ora, o meu recorte é aquilo que vai dar unidade a todo o texto. Então, eu quero mostrar em todo o texto que o problema central realmente é a participação do cidadão. E o problema da limpeza urbana está ligado a essa participação. Então, na introdução, tem de aparecer o assunto que eu escolhi. Qual é o assunto? Limpeza urbana? Então, tem que aparecer limpeza urbana na introdução, tem que aparecer causas, você não precisa dizer quais são, mas tem que aparecer a palavrinha causas, e tem que apontar soluções e a maneira de combater. Esses três elementos precisam estar. E um quarto elemento, qual é? O meu recorte, que é o último elemento que vai aparecer na introdução, que é a questão da cidadania.
Ora, onde vai a cidadania, onde eu explico essa questão da participação do indivíduo para a formação da cidadania, em que o indivíduo tem que ser ativo, ele tem que cobrar o poder público, na conclusão, 5 linhazinhas. Aí você tem a estrutura prontinha, maravilha. Então, olha que textinho bom para você fazer para o professor. É só entrar no meu curso, fazer esse tema aí, corrijo, mando para você. Maravilha de tema, tema aberto, bacana. É só pensar e organizar as ideias. Então é planejamento, não é redação esqueleto. Eu não trabalho com esse negócio de esqueleto, eu trabalho com planejamento. Vamos para a segunda? Você está pronto aí? Tribunal de Justiça do Mato Grosso. Então essa aqui é analista, legal, ó. Também é do 2024 e nível superior. Então agora você pode comparar nível médio e superior. Você quer ver como é a mesma coisa? Ó? As questões urbanas que afetam, você de novo, ó, vai ser um tema bem aberto também. Ó. As questões urbanas que afetam a sociedade surgiram com intenso processo de urbanização, tema super aberto, a urbanização que aconteceu nos países em diferentes épocas. No Brasil, agora estamos aproximando, urbanização no Brasil, por exemplo, o êxodo rural e o consequente aumento populacional das cidades, 2 elementos causais, então o êxodo rural e o aumento populacional, que são a causa, ganharam evidência a partir da metade do século XX, menos de 100 anos atrás. Então, qual é a causa dessa urbanização acelerada, descontrolada que houve no Brasil? Segundo o texto, você tem 2 elementos causais, o êxodo rural, que vai ter como consequência o aumento populacional. Legal? Uma coisa é consequência da outra, é uma rede de causalidade. Legal? A partir da metade, menos de 100 anos atrás, diferentemente de outras nações desenvolvidas, que apresentam planejamento urbano, então aqui não tem, foi de qualquer maneira, o nascimento dos municípios brasileiros aconteceu sem organização prévia, quer dizer, espontaneamente. Os indivíduos se instalaram onde e como era possível. Com isso, uma série de fatores negativos surgiram. Hoje, aí vem em negrito, você está vendo que o ponto central está em negrito, né? A população urbana enfrenta uma série de diferentes problemas. Selecione, olha cara, é você que vai selecionar, olha, aberto, ó, os que lhe parecem mais graves, os que lhe, portanto é mais de um. Trace, você está vendo os verbos no imperativo, ó, selecione, trace um papel sobre suas causas e apresente medida, mesma coisa, gente, ó, causa e medida para reduzir, você está vendo que é um formulismo, você está vendo que essa propostinha aqui flerta, namora com a anterior, é um tema aberto, você escolhe e aí ele pede a causa e a solução. Causa e solução. Gente, é muito fácil de fazer e fácil para o avaliador corrigir também. Então, isso aqui não é por acaso, isso aqui facilita o trabalho do avaliador. No texto de extensão de 20 a 30, esse é o modelito, dissertativo, argumentativo, linguagem culta, blá, 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 aquela coisa de sempre, né? Então, eu tenho que selecionar os problemas que parecem mais graves, né? E traçar um panorama sobre causas e as medidas. Então, eu tenho que traçar, dizer qual é a causa, apresentar a solução. Então a gente já planejou aqui, né? Como é que vamos fazer o tema, né? Então a gente vai dizer quais são os temas no primeiro desenvolvimento, apontar a causa, no segundo desenvolvimento a gente vai dar as medidas para reduzir a solução. E na conclusão, o nosso recorte, você já aprendeu o que é o nosso recorte, a tese, que a gente vai colocar na conclusão e citá-la na introdução. Legal? Então vamos fazer uma reflexão, banco de ideias. Eu peguei o banco de ideias e vou começar a pensar agora, me ajuda aí. A urbanização. Primeiro, é uma urbanização descontrolada, espontânea. Essa urbanização descontrolada e espontânea, ela se dá por quê? Está lá no texto, o êxodo rural. Então, o que aconteceu? Os inchaços nas grandes cidades. Esses inchaços na grande cidade, em que a cidade não consegue abrigar, não consegue dar conta de todos os problemas, porque é um volume enorme de pessoas, que vai ocasionar problemas de toda a ordem. Primeiro, moradia. Segundo, violência urbana, por exemplo. Legal? Então eu posso traçar aqui, ó, uma coisa está ligada à outra, né? A questão da moradia. Então, a falta de planejamento que faz com que as cidades enchem, né, criando cinturões de miséria e de pobreza, cria as favelas, atrai uma mão de obra sem qualificação que não vai conseguir emprego, vai ter dificuldade, ou emprego sem qualidade, vai inchar cidades, vai justamente criar problemas urbanos relacionados a transporte, criar problemas urbanos relacionados a saneamento. A cidade não consegue ter saneamento para todo mundo, não consegue oferecer saúde para todo mundo, porque é uma concentração muito grande. Ora,
Então, há uma série de problemas decorrentes desse erro do rural. Né? Então, problemas relacionados, você pode citar 2, 3, eu citaria 2 apenas, né? Problemas de empregabilidade e violência urbana, porque estão estritamente relacionados. Então, são famílias que não têm uma mão de obra qualificada, vão viver à margem do processo social nas grandes cidades e vão ser reféns da violência que vai evidentemente, se propagar nesse ambiente, criando problemas de saneamento, problemas de moradia. Você escolhe quais os problemas que você quer tratar aí. Segundo parágrafo de desenvolvimento, como é que nós podemos reduzir isso? Ora, se o inchaço das grandes cidades é que é o grande problema, a grande questão é como manter essas pessoas nos seus locais, né? Manter essas pessoas fora dos centros urbanos, criando polos de trabalho, melhorando a sua qualificação profissional, mas mantendo-as não nos centros urbanos que estão totalmente deteriorados, mas em centros urbanos ou em cidades menores. Ou seja, a fixação do homem no campo, por exemplo, oferecendo para ele trabalho. Sem trabalho não tem solução, gente, né? As pessoas vão procurar emprego na cidade grande, por quê? Porque não tem, não é porque houve, porque o êxodo rural, a mecanização da agricultura, a mecanização do trabalho no campo, expulsou esse homem do campo. Então eu preciso fixar esse homem no campo. Como é que eu posso fixar? Promovendo trabalho. Essa é a função do Estado. O Estado precisa dar conta disso. Legal? Bom, agora, vamos lá. Então, como é que a gente pode fazer um recorte nosso? Agora é conosco, né? Eu tenho que escolher selecionar mais de um desses graves problemas decorrentes da urbanização. Eu botei a violência, problema de moradia, você pode falar em saúde, enfim. Como que eu posso fazer um recorte? Quer dizer, onde eu posso analisar algo mais fundo que ligue tudo isso, né? É justamente essa questão típica dos países periféricos do capitalismo, que é o caso do Brasil. Esses países periféricos do capitalismo são países que crescem desordenadamente, sem planejamento. Então, esse inchaço, esse crescimento desordenado vão gerar problemas que não possuem soluções simples. Legal? Então, a origem está justamente no nosso processo de urbanização, que é um processo elitista, que é um processo concentrador de pessoas, que gera um potencial imenso de uma mão de obra desqualificada e, portanto, uma mão de obra reserva que fica à margem do processo. Portanto, a urbanização brasileira, ela é um processo econômico, social, mas que revela problemas que vão ser quase que insolúveis. Logo, qual seria a tese ou o recorte central? Justamente falar sobre como se dá o crescimento, né? Se o crescimento for desordenado, vão acabar revelando problemas com soluções muito complexas. Legal? Então tá aí um belíssimo tema para você poder brincar e se divertir. Vamos para a última agora? Mais uma aí, pessoal do MPU, tudo aqui, Fundação Getúlio Vargas, meu querido. Olha só, você vai ver de novo agora, Tribunal de Justiça do Mato Grosso, olha aí, você tá vendo? Nível médio, legal, também 2024, aí, ó. A economia doméstica refere-se à gestão e à organização das finanças e despesas em um lar. Legalzinho, a economia doméstica, esse foi esse assunto, ó. Envolve o planejamento e a alocação de recursos. Aí vem o conceito, o que é essa organização do lar, das despesas do lar, né? Planejamento, você está vendo que tudo é da experiência de vocês, tudo é da experiência do cidadão, não é nada aqui é um tema complexo, são temas da nossa vivência. Então, os temas da FGV são temas da experiência do cidadão, do dia a dia, da minha experiência como cidadão. Planejamento e alocação de recursos financeiros para atender as necessidades básicas de uma família, como alimentação, moradia, saúde, educação, além de trazer o equilíbrio para os gastos supérfluos. O que fazer para atingir uma estabilidade financeira doméstica? Uma pergunta, você está vendo que a pergunta pode ser uma forma de proposta, né? Então, o assunto aqui é economia doméstica, não é? E quais os benefícios? Ou seja, na verdade, o assunto é economia, estabilidade doméstica, financeira doméstica, e os benefícios disso. Legal? Então eu tenho que falar sobre a estabilidade e quais os benefícios. Isso obrigatoriamente tem que estar no meu texto. Legal?
Então vai lá, diga o que pensa a respeito do tema num texto dissertativo, argumentativo, extensão de 20 a 30, linguagem culta, aquela coisa de sempre. Beleza? Então tá. Como eu posso organizar? Primeiro a gente vai tratar no primeiro desenvolvimento, conceitualmente, o que é essa estabilidade financeira exatamente. Né? Como se conquista essa estabilidade financeira? Né? Como é que se dá o equilíbrio numa sociedade em que nós somos estimulados, eu vou voltar ao assunto da primeira redação, né? Somos estimulados ao consumo. Como a gente pode ter uma organização financeira numa sociedade que nos empurra ao consumo? Quer dizer, trocar celular a cada 6 meses? Como é que a gente vive nessa sociedade? Eu preciso ter padrões, eu preciso saber o que é o consumido, preciso ter consciência do que é uma sociedade consumista, eu não posso me deixar levar pela sociedade consumista, senão a gente vai gastar muito mais, né? As oportunidades que você tem no uso do crédito, a facilidade do crédito, tudo é armado num sistema capitalista para você poder definitivamente gastar seu dinheiro, mais do que você ganha. Legal? Qual o benefício dessa medida? É você poder ter uma vida mais tranquila e ter a consciência do que é mais importante para você. Então a gente está discutindo valores. Qual seria o meu recorte? O meu recorte aqui seria justamente você, a educação, que é fundamental, né? A gente saber exatamente em que sociedade a gente vive, que é uma sociedade consumista. Então, a educação é o princípio básico para você saber que vive numa sociedade consumista e que eu não posso me deixar levar pela sociedade consumista, que os valores perenes são muito mais importantes que os valores do consumo, e que o consumo não é sinônimo de felicidade. Legal? Pelo contrário, o consumo pode ser uma grande armadilha. Portanto, as facilidades do consumo, as facilidades do crédito, do cartão de crédito, levam o indivíduo a consumir mais do que ganha. Esse é o sistema. E eu preciso ter a consciência plena desse sistema para conseguir superar essas dificuldades. Então, esse seria basicamente o meu recorte para colocar na conclusão. Tema muito bacaninha. Bom, gente, tá aí, ó. Eu tenho, então, 3 temas aqui que eu apresentei para você. Vocês viram que os temas são abertos, comportamentais, típicos da sociedade moderna, questões que afligem um homem urbano, legal? Então, aqui são temas objetivos da realidade do indivíduo, legal? Então, temas objetivos, temas praticamente abertos, muito fáceis de discorrer, então não dá para dizer assim, eu não sei nada sobre isso, mas você precisa ter o planejamento necessário para conseguir a nota legal que você está sonhando, que são, no mínimo, a gente acordou aqui, 35 pontos em 40 para quem vai fazer MPU. Prof, quero fazer um curso, quero aprender a fazer isso. É comigo, né, meu queridão? É comigo. Você vai ter acesso a materiais, você vai ter acesso a aulas e a correção de redações. E eu vou jogar as redações, evidentemente, essas aqui que estão aqui, vou jogar lá no Classroom para você poder trabalhar e fala diretamente comigo pelo WhatsApp, para a gente poder resolver o seu problema e fazer você entrar no Ministério Público, no MPU, e aquele crachá lindo e maravilhoso do MPU no peito. Oh, coisa bonita. Beleza, galera? Quem precisar de mim, vamos lá, tamo junto.